RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Chegando para mais uma edição nesta terça-feira, dia 24 de julho de 2018. Eu sempre falo aqui em velocidade implacável do tempo. Aproveite, porque a vida é maravilhosa, todos os dias a gente tem que, saboreá-la, devidamente. É sensacional. Alguns percalços, eu também digo aqui diariamente, mas isso a gente tem que saber administrar, passar por cima, como se diz, porque isso existe. E a vida é maravilhosa se sabermos, ou soubermos aproveitá-la, apreciá-la, usufruí-la. Sensacional. Vamos adiante, passando pelo esporte, pelo futebol, dizendo que ontem teve jogo do Campeonato Brasileiro no Beira-Rio. Paulo Cruz deve estar feliz da vida, seu clube está em terceiro lugar na tabela do Brasileiro, vencendo o Ceará por 1-0. O Ceará que está lá no rodapé, nós vamos nos emocionar, porque, como diz o Ayrton Bernardoni, eu não vejo ninguém no meu retrovisor, mas daqui a pouco vai enxergar. Porque temos aí uma Copa do Brasil, no caso do Grêmio, temos uma Libertadores da América, e o Internacional passou por um adversário em seu reduto, o estádio Beira-Rio, que está lá no rodapé. Então, 1-0, diríamos que não foi a coisa frouxa, não. Paulo Cruz. E não vai ser nenhum dos jogos contra a tabela de baixo, dizer aqui fechadinho. Aliás, tem um time aí no Maitá, que quando os caras jogam fechadinho, não pode. Aí, se ele vai jogar fora fechadinho, pode, né, Jurandir? Mas ele não joga fechadinho fora, ele joga faceiro fora. Faceiro ganhou perdeu do Vasco, que não fica muito longe do Ceará, né? Mas para nós é uma grande coisa que está acontecendo, nós não esperávamos, nós saímos da segunda, voltamos pensando em não cair de novo, né? E agora já dá para fazer uma conta, falta só 16 pontos para chegar e dá para ambicionar alguma coisa. Na verdade é tudo. A classificação para Libertadores não é tão difícil. Quem sabe não que a gente possa estar aí, com algum trabalho que está sendo feito, até copiando o Grêmio, vamos dizer assim, né? É uma gangorra. Nós tivemos uma fase boa, o Grêmio uma fase ruim, arrumou, tá cheio de craques na base, vendendo, fazendo dinheiro. E eu acho que nós voltamos a estar no caminho que nunca deveríamos ter saído. E por isso o Rio Grande do Sul está bem, voltando a ter dois times bons na tabela do Campeonato Brasileiro. Isso é muito bom. Perfeito. Paulo Olímpio Souza. O Cruz resumiu bem a situação atual do nosso clube Internacional. E o resultado de ontem foi um resultado normal, jogando em casa contra o último colocado no Campeonato Nacional. O que está acontecendo é o seguinte: o Internacional está a 10 jogos invicto, tem 6 vitórias e 4 empates. Isto é uma comprovação de que estão ajustadas as medidas que foram tomadas. Não é para entusiasmar muito, com moderação, mas para se estabelecer uma crença de que os rumos estão bem direcionados. O Inter, como o Grêmio e qualquer dos times, estamos vivendo no futebol brasileiro, como no futebol mundial, um novo momento, Silvas. Sim. As defesas estão muito bem estruturadas. Todos os times aprenderam muito a se defender. E aqui não é diferente, Jurandir. Os times todos estão sabendo se defender e os times pequenos, tecnicamente inferiores, criam enormes dificuldades para os seus adversários. Aconteceu com o Grêmio, tem acontecido com o Grêmio e com o Internacional ontem. A Copa do Mundo se viu que as retrancas funcionaram maravilhosamente e os golos aconteceram de bola parada. Grande... Bola parada e contra-ataque. E contra-ataque fulminante e rápido. Então os times têm que se adequar aos novos tempos. E o Inter está ainda carecendo de uma afinação no ataque para se colocar como aspirante real
ia ambicionar uma posição entre os 4 melhores do campeonato ao seu término. Paulo, não seria no meio-campo? Não, o meio-campo e ataque também, sabe, Cruz? Eu acho que o ataque ainda precisa. E o meio-campo também, um pensador. É isso aí. O nosso pensador entrou aos 20 minutos do segundo tempo. Mas aí é que tá, o pensador não pode ser dispensado, esse pensador aí. O nosso pensador está com 37 anos e ontem entrou no segundo tempo e ajeitou o time. E ajeitou o time, mas ele tem outra postura. Entrou com uma postura de reserva e o que lhe deu uma humildade estranha e altamente meritória e que ajudou o time. Mas eu acho que ele ainda é um jogador muitíssimo importante. Sim, é alguém desse nível que o Inter carece em boas condições no meio-campo. Perfeito. Vamos adiante, Valdir Bianchese Júnior. Bom, como colorado, eu quero saudar a volta do Alessandro. Ouvi nos últimos dias aí que o D'Alessandro não tinha mais espaço no Internacional, estava superado, que o sucesso do Internacional se devia quase que essencialmente à saída do D'Alessandro. E ontem se viu justamente o oposto, quer dizer, quando ele entrou, faz 2, 3 lançamentos, 2, 3 cruzamentos, qualidade. Eu aprendi com um presidente de clube que futebol é qualidade. Senão os nossos clubes seriam iguais ao Barcelona e ao Real Madrid. Então, se tens um atleta, um jogador com esse nível de qualidade, acho que não pode prescindir. A bola do gol saiu dele, né, Jurandir? Sim, Foi ele que fez o lançamento. Foi. E no final acabou sendo uma jogada de qualidade. Me surpreendeu o Grêmio, que jogou aqui na semana passada, um futebol de altíssima qualidade frente ao Atlético. E frente ao Vasco, parece que tinha alguma coisa escondida, né? Não, mas é que o futebol, hoje, só falaram, as defesas se estruturaram, porque surgiu o dito futebol moderno, esse futebol de toque curto, tal, que o Grêmio foi um dos representantes e muito bem sucedido ao longo do último ano. Só que para esse futebol já surgiu o antídoto. Os clubes descobriram como se fechar, como bloquear e não se entra mais nessas defesas. Então aí, tu lembraste bem, na Copa do Mundo ficou estampado isso. A seleção da Espanha, que era o grande esplendor desse futebol de toque, caiu na primeira fase. É verdade. O jogo hoje ganha-se numa bola parada. E o Grêmio, por exemplo, no jogo contra o Atlético Mineiro, dominou, deu um banho de bola no primeiro tempo em cima, mas não conseguiu chutar uma bola no gol. No segundo tempo, levantou 2 bolas, fez 2 gols. E o contra-ataque fulminante. A Croácia teve 60% de domínio de bola. E a França, nos contra-ataques, ganhou. Matou o jogo. Confirmando a tua tese. De futebol, tá bom? Tudo bem? Vamos adiante, então, dizendo que estamos aonde? Na RDC TV. O Rio Grande se conecta exatamente aqui. Minha gente, são 511 mil pontos de net no estado gaúcho. Nós estamos entrando ao vivo em Pelotas, Santa Maria, estamos lá em Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Uruguaiana, Santa Maria, Novo Hamburgo, São Leopoldo, a região metropolitana, Porto Alegre, 511 mil pontos de net. É um negócio espetacular, a nossa RDC TV, o Rio Grande se conecta aqui. Estamos também ao vivo, né? Sempre no YouTube, Facebook e no Instagram. Ou seja, as nossas imagens do planeta, né? Sempre contemplando todos aqueles que querem conferir uma boa programação, uma grade maravilhosa, né? Muito elástica, né? Muito eclética. É assim que funciona. Especialmente o nosso programa Atividade, 25 anos no ar, sempre ao vivo, ok? Vamos adiante ainda, dizendo que Cindy Lojas Porto Alegre faz um varejo mais forte. Cindy Lojas Porto Alegre, quem tem loja tem agente. Alô, lojista, se você não é associado ao Cindy Lojas Porto Alegre, faça isso imediatamente e vá usufruir de tudo de bom que lhe oferece o Cindy Lojas Porto Alegre, que é referência nacional em gestão e organização. Barranco, subindo ou descendo a Protásio, ponto de encontro, as delícias gastronômicas da capital dos gaúchos está ali no Barranco, subindo ou descendo a Protásio. Estão lá Chiquinho Tasca, Elcio Furini, com aquele timaço de assadores, cozinheiros, garçons, todos com aquele propósito único de que você passe ali momentos inesquecíveis do Barranco, subindo ou descendo a Protásio, o melhor lugar para levar o amigo turista, né? Porque leva no Barranco, todos saem encantados. Todos querem chegar numa grande churrascaria quando vem ao sul, especialmente a capital gaúcha, Porto Alegre, então não leva castigo conforme estabelece a revista Veja. O melhor lugar para levar o amigo turista é o Barranco, subindo ou descendo a Protásio, e também o Barranquinho, que nos domingos, nas terças, quartas e quintas, tem as artes de Chiquinho Tasca e Elcio Furini, com entrecotes e
assados de tira R$ 18,90. Te liga que é preço de cachorro quente, ok? Sucos Petri, a bebida de todas as estações, seja natural, beba Sucos Petri, uva laranja sem adição de água ou açúcar. Sua sede pede saúde, pede melhor, pede Sucos Petri, a bebida de todas as estações, 100% natural, sem adição de água ou açúcar. E a Cobasi, minha gente, é sensacional. O maior shopping pet do país. A loja, né, número 1 do grupo Cobasi está em São Paulo com 11 mil metros quadrados. É uma coisa fantástica. Com 33 anos de liderança no varejo pet, a Cobasi é pioneira no conceito de shoppings para animais no Brasil, com 70 lojas em todo o país, agora 4 lojas no Rio Grande do Sul, 3 em Porto Alegre e uma em Canoas, temos aqui no Shopping Guatemi, no Shopping Praia de Belas e no Barra Shopping. E lá no Shopping Canoas também mais uma loja. São 4 no estado, 3 em Porto Alegre e uma em Canoas, ok? Seu formato inovador oferece uma experiência única de compra e aproximar ainda mais as pessoas e os animais de estimação. É uma excelente opção de lazer para toda a família. Venha para a Cobasi e viva essa experiência. Cobasi, o shopping do seu animal. E tem de tudo lá, né? Tem produtos de limpeza, higiene, tem floricultura. Minha gente, o que você imaginar, entra na Cobasi. Vale a pena visitar e passear nas lojas Cobasi, ok? Te liga porque é bom demais. Vamos adiante ainda dizendo e perguntando, qual é o grande Banco do Sul? Ora, o Banrisul, o escudeiro de todos os gaúchos no campo financeiro, né? Seja na pessoa jurídica, seja na pessoa física, problemas ou não, ou evolução, passa por Banrisul, o banco da nossa terra, o grande Banco do Sul que resolve todos os problemas com taxas mínimas no mercado financeiro. Dá uma olhada. Sua vida toda cabe no celular. As músicas preferidas, os serviços que precisa, as lojas que você gosta e os momentos de lazer. Agora, cabe também um Banrisul inteiro. Banrisul Digital, um aplicativo completo para simplificar sua vida. Banrisul Digital, clique e simplifique. Ok, vamos adiante dizendo que se você quer formação em informação política, acesse www.pugina.org. Comentários e opiniões altamente intelectualizados, todos comandados por Percival Pugina, nosso companheiro de bancada. Grande escritor, pertence à Academia Rio Grandense de Letras, grande articulista, né? Sensacional. E aí tem esse site, blog, texto, imagens ilustrados, que é onde você conquista formação e informação política, ok? São comentários, como eu digo, e opiniões altamente intelectualizados, todos comentados por Percival Pugina, ok? Te liga porque é bom demais. Paulo Cruz, um momento de grande expectativa positiva, mercado, né, da capital gaúcha e de todo o estado, evidentemente, com a chegada do Dia dos Pais. Então, um momento importante para um aquecimento no mercado, né, a economia em vibração. É verdade, nós temos uma data especial, que é o Dia dos Pais, não tão boa que nem o Dia das Mães, né, que são muito mais prestigiadas, né, Jurandir? Mas é uma data que as pessoas, que os filhos premiem os seus pais com os presentes do nosso comércio. O comércio vem passando um ano muito difícil. Aliás, não só o comércio, né, e a indústria também, né? Nós estamos passando o ano, estamos atravessando um ano que nós não esperávamos. Quando virou o ano, em janeiro, fevereiro, os fundamentos da economia eram maravilhosos e nós achávamos que íamos navegar em mares menos turbulentos. Isso não se confirmou. Voltamos à nossa expectativa agora, o mês de até abril nós fomos bem, depois abril e maio as vendas caíram, junho conseguimos nos recuperar um pouco e julho a venda tem melhorado. Nós esperamos agora em agosto que a gente possa recuperar um pouco e ter uma melhora no mercado para que as coisas comecem a se encaminhar para o melhor. A propósito, por exemplo, mês de agosto, mês do Dia dos Pais, e seria o mês de uma recuperação. Espera-se uma recuperação? Porque nós tivemos lá o Dia das Mães, depois esse interstício aí, Dia dos Namorados e tal, mas o período da crise, a crise que se abateu forte sobre o Brasil, inclusive decorrência dessa greve dos caminhoneiros, né? Sem dúvida. Mas agora parece que os números estão começando a melhorar um pouquinho. Os números estão melhorando realmente, nós esperamos um crescimento de vendas nos Dias dos Pais, mas não vamos recuperar o que passou em maio e junho com aquela fatídica greve dos caminhoneiros que parou a economia do Brasil. Isso é uma coisa inusitada, né? As pessoas inclusive apoiaram isso e nós não podemos, um país não pode prescindir do seu trabalho, da sua economia. E
Depois nós temos, nesse segundo semestre, o melhor mês é dezembro, né, Jurandir? O comércio vive muito de dezembro, o comércio já está se preparando, adquirindo os produtos que serão vendidos no Natal e nós temos que fazer uma expectativa. A expectativa ainda é otimista. Apesar da turbulência que houve esse ano, nós temos que acreditar e o comércio tem que comprar com números superiores aos do ano passado. Essa é a expectativa que nós estamos trabalhando, com crescimento em torno de 5%, 6%. Nos meses que faltam, né? Isso quer dizer que nós não iremos recuperar a falta de venda que aconteceu em maio e junho, em maio e abril e maio. De agosto até o final do ano não tem nenhuma outra data significativa? Tem o Halloween ali naquele... Não, o Halloween não chega a ser uma data ainda significativa. O comércio, ele vive de datas. E todas as datas que surgem, nós aproveitamos. Mas nós temos em setembro o Dia do Cliente, nós temos o Dia da Criança, que é uma data extremamente importante, em outubro, né? E nós temos o Black Friday, que já se consolidou. Sexta-feira de novembro. É uma data que já se consolidou e que nós tentamos, a Confederação Nacional do Comércio, inclusive, tentou mudar essa data, trazer para o mês de setembro, que é um mês que nós temos 2 feriados, então se torna um mês curto e que normalmente o pior mês de venda é em fevereiro, em função do carnaval, feriado e tal. Mês curto, tem menos dias úteis. Mas daí você tem aquele Porto Alegre verão, né? Porto Verão Alegre? Porto Verão Alegre tem. Mas isso não impacta tanto. Se nós conseguíssemos ter trazido o Black Friday para setembro, seria uma conquista. Mas não houve, já é uma data sedimentada, as pessoas esperam, ela vem crescendo ano a ano, esse ano vai crescer, vai fazer promoções e é muito próximo ao Natal. Para nós do comércio, realmente não é o ideal, mas não tem o que fazer, nós temos que trabalhar em função disso. Mas, Paulo, com essa nova conformação da nossa sociedade, tem muita mãe merecendo presente de Dia dos Pais, não é verdade? É verdade, também. Vocês podiam buscar esse mote aí numa propaganda, porque tem muita mãe merecendo presente de Dia dos Pais. A sociedade mudou muito. Muito. Realmente, tem mães que são chefes de família. Com certeza. Tem pais que nem trabalham hoje, ainda mais com esse desemprego. E realmente mereceriam uma boa chamada pra gente fazer pra mim, talvez também a sua mãe no Dia dos Pais. Né? Aquela mãe que tá aí. Tá aí uma boa Margarete. Registra lá a tua sugestão. Tá gravado, Jurandir, tá gravado. Muito bem, vamos adiante, dizendo que Vidrobox Blindex é extraordinário. Tudo para a construção civil em termos de vidros passa por Vidrobox Blindex. A qualidade do vidro está aqui. Vidrobox Blindex, líder no segmento vidreiro desde 1971. São vidros temperados, laminados, duplo termoacústicos, refletivos, curvos, planos. Pensou o vidro, pensou o Vidrobox. Divisórias de vidro, sensacional. Tampos de mesa, espelhos, box para banheiro com película de segurança, instalações comerciais, portas automáticas, fechamento de sacadas, ok? Envidraçamento de fachadas, tudo, Vidrobox Blindex. Telefone Vidrobox 3302-4343 e o site Vidrobox é vidrobox.com.br. Vamos adiante ainda dizendo que o CIE, minha gente, do Rio Grande do Sul é o PhD em termos de CIE no estado, no continente verde e amarelo chamado Brasil. Porque o CIE tem uma competência absoluta, né? Maior, eu diria assim, em termos de essa relação com empresas, né? Escola e estagiários. O que faz um estagiário? Quando tem um bom estágio, ele mais ou menos ele pega um rumo, ele pega um norte para as suas atividades futuras, as suas tendências, de que vai a atividade que vai desenvolver, que gostaria de fazer no seu futuro, né, profissional, uma universidade, enfim. E aí surge a importância do CIE do Rio Grande do Sul, que oferece um mundo de oportunidades para você mudar sua história. O CIE presta um papel importante para o desenvolvimento dos jovens sedentos de oportunidades, como você vai ver aí agora. Talvez você não saiba, mas o CIE faz parte da vida de muitas pessoas e tem muito a ver com a sua vida. O Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul faz mais que encaminhar jovens para oportunidades de estágio e aprendizagem. Há mais de 4 décadas, abre caminhos, orienta e possibilita que as pessoas possam construir uma nova história de vida. O CIE-RS
faz a mediação de milhares de jovens para o acesso ao mundo do trabalho e também oferece outros serviços e programas de integração que contribuem para o desenvolvimento humano e social. Temos sempre vagas abertas para histórias com final feliz. Conheça e participe dos nossos programas e serviços. CIEE-RS, um mundo de oportunidades para você mudar sua história. Vamos adiante, então? Vamos adiante. O Gabiru hoje estava na Justiça do Trabalho. O que ele estava fazendo lá? Eu vi com os meus próprios olhos, Silva. O que ele estava fazendo lá, esse rapaz? Audiência contra o Internacional. Mas ele deu o título mundial para o Internacional? Mas pelo jeito, pedalaram eles sem pagar alguma coisa, porque ele entrou com uma ação, com uma reclamatória trabalhista. Mas é uma coisa estranha, porque ele já está fora do Inter há alguns anos. Eu acredito, ele andava fazendo alguns trabalhos para o Inter, indo captar sócios no interior do estado, só se for nessa linha. Nesse campo aí. Nesse campo. Porque quando ele terminou o contrato dele com o Inter, isso foi lá em 2006, 2007. Mas ele ainda ficou um tempo, né? Ele logo depois ele saiu, terminou o contrato. Vamos dizer que fosse 2008, então. Ainda assim estaria 10 anos. Então, o que eu acredito é que ele tenha feito o trabalho. Lamentavelmente, me parece que o Gabiru foi uma pessoa que teve muito sucesso no gol que ele fez no Inter. E na carreira. Exclusivamente. Não é só o caso dele, né? Nós temos muitos casos de jogadores de futebol que têm um determinado destaque, ganham muito dinheiro, mas passam a viver como se o dinheiro não fosse terminar. É verdade. Né, Jurandir? E depois disso. Porque é uma vida muito longa. O cara se aposenta aí com 35 anos, ele tem que parar. Se ele não estiver preparado com recursos financeiros e com alguma outra forma de ganhar o seu sustento, ele certamente, quando chegar aos 50, 60 anos, ele vai ter problema. Muito antes até. Ou antes, gastam, né? Então, isso é uma coisa importante. Então, talvez seja decorrente de alguma coisa assim. Uma prestação de serviço que ele tenha feito e porque não pode ser uma reclamatória trabalhista de trabalho feito quando jogador de futebol. E fruto de um desespero também, provavelmente. De alguém que está contando as moedas para conseguir sobreviver. Exatamente. Ele estava jogando lá no Bagé, né? De repente ele até usou esse expediente aí de que ele jogou os jogos promocionais para o Internacional e tal. Exatamente. Usa esse expediente ali para o cara pedir Sim, uma beira ali. Uma remuneração ali. Perfeito, ok? Muito bem, vamos adiante. Temos aí, ontem tivemos posse, o amigo Valdir Bianchese Júnior estava lá, reeleição do presidente da FEComércio. Isso. Foi o Paulo também esteve Paulo estava lá também, Paulo? Sim, eu sou fui postado também vice-presidente da FEComércio, né? São várias entidades, o Bono está fazendo o segundo mandato dele. Foi uma posse muito concorrida lá no FEComércio. No Plaza São Rafael, eu estava lá e tinha muitas pessoas, muitos normais, muitos candidatos a deputados e tal, né? Sim. Tinha candidatos a governador, tinha 2 candidatos a governador lá, isso é uma coisa muito normal agora, ou pré-candidatos, perdão. São candidatos ainda que não foi a convenção e, aliás, essa eleição é um curto espaço de tempo, né? Tiro curto. Um tiro curto, que vai prejudicar muitos novos candidatos. Os velhos candidatos terão uma garantia maior, porque se eu tiver uma exposição de nome durante 4 anos, quer dizer, modelos novos, pessoas novas, e aliás o nosso telespectador, o nosso povo, né? Nós não somos, se formos contratar para nossas empresas alguém, nós vamos receber um currículo. E dentro desse currículo nós vamos examinar quem é a pessoa, o que ela fez, o passado dela. Será que vocês pegam o currículo e que está na internet de todo candidato para fazer o que ele fez, o que ele deixou de fazer, se ele está na Lava Jato, se ele não está na Lava Jato, quais os princípios dele, que partido ele está, o que ele poderá fazer? Porque não adianta nós elegermos um presidente ou um governador se a Assembleia Legislativa do Estado não tiver maioria no seu governo. Não vai conseguir fazer nada. Como está acontecendo com o prefeito Nelson Marquesan, que está tentando arrumar a cidade de Porto Alegre e não está conseguindo, porque a Câmara não deixa. Da mesma forma, a Assembleia Legislativa pode não deixar o governador fazer as mudanças que são necessárias. Da mesma forma, o próximo presidente, se não tiver a maioria, tem 2 coisas para acontecer. Ou
ele faz negociatas ou ele será empichado. É ou não é verdade, Jurandir? Tem que fazer, tem que ter maioria. Se não tiver maioria, os exemplos estão aí, né? O Collor sucumbiu, Dilma sucumbiu, tá? Não adianta, né? Tem que ter, é fundamental para governar ter o respaldo. E é senão não governa. Importante salientar que a Câmara de Vereadores, na semana passada, votou pelo atraso, né? De Porto Alegre. Aquela dos táxis foi uma coisa Uma série muito de triste. coisas, táxis, vantagens dos servidores. Tá? Ela retrocedeu 20 anos, quer dizer, coisas que já estão consolidadas no Estado, em outros estados, em outros municípios. A Câmara votou negativamente e, bom... Eu acho que votou contra a população de Porto Alegre e contra os servidores. Porque muito se fala nos servidores públicos, nos funcionários públicos. São pessoas que fizeram, em determinado momento, fizeram concurso. Eu conheço pessoas que estudaram 4, 5 anos, se dedicaram a isso, passaram no concurso. Depois, vão encontrar lá na frente, se nada for feito, o município não vai ter dinheiro para pagar o salário dos seus funcionários. E aí terá que cortar, e cortar na carne. Como nós tivemos exemplos em Portugal, nós tivemos exemplos na Grécia, né? Como nós temos exemplos em outros países aqui perto. Então, é importante que as pessoas saibam, às vezes, e como nós estávamos falando antes, o funcionário público hoje, no momento no Estado do Rio Grande do Sul, ele recebe com atraso, mas ele recebe. Tem muita gente que nem recebendo está. Então, nem emprego tem, muitos. Muitos nem emprego têm. E os salários caíram. Então, é importante que tudo isso, a arrecadação desce. Então, nós temos que pensar, todas as pessoas têm que pensar de uma maneira, com bom senso, pensando no futuro. O município, o Estado e a nação não é de algumas poucas pessoas, né? Eu, por exemplo, sou aposentado, me aposentei com 65 anos. Eu tenho certeza que a continuar o que nós estamos vivendo, dentro de 2, 3 anos eu estou recebendo um salário mínimo, né? Porque não terá dinheiro para pagar todo mundo. Para alertar aí o funcionalismo e o magistério pessoal do CEPERS, para clarear as memórias, quando o seu Tarso Genro era governador do estado e o governo federal era do PT, a dona Dilma lá, os seus Lula, por que ele não acertou o passo financeiro do estado gaúcho? Cobram do governador Zé Ivo Sartori uma coisa que ele não tem nenhuma responsabilidade ou culpa. Ele recebeu o estado quebrado, completamente deteriorado. E aí cobram de Sartori muitas coisas que ele não tem máquina, não é a Casa da Moeda, ele não tem fábrica de divisas financeiras. Ele recebeu. Por que o magistério não cobrou do seu Tarso Genro, que criou o piso do magistério quando ministro da Educação, quando ele foi governador? Ele não pagou. Agora cobram do Sartori, que não tem nada a ver com o peixe, pegou o estado quebrado, sem um vintém no cofre. Mas, Silvas, o que se vê hoje é o Sartori tentando dar um passo, né, de cada vez e acertar efetivamente a vida, né, financeira do nosso estado. Mas, e eu acho que o CEPERS hoje já não tem mais o brilho que tinha em outros mandatos, sabe? Ele esvaziou bastante, Mas ainda faz bastante barulho. Faz barulho, mas eu penso que ainda não vai ser o grande desafiador dessa campanha para a reeleição do Sartori. Só para dar um dado para vocês, em 2014, a folha da segurança era em torno de 30% inferior à folha da educação. Hoje, com as medidas que foram tomadas pelo ex-governador Tarso, ela é 11% superior à folha da educação. Deve chegar ao final do ano 20% a folha da segurança superior à folha da educação, sendo que o contingente de funcionários públicos na segurança é 1/3 do número de funcionários públicos na educação. Então, uma distorção completamente absurda. Se isso estivesse gerando algum resultado social ou algum impacto na sociedade em termos de melhoria da condição de vida, da segurança, mas não, as coisas só pioram. Quer dizer, nós estamos um modelo, uma gestão, um modelo que tem que ser transformado e reformado. O que tu disseste, exatamente. Hoje tem uma entrevista do secretário da Fazenda no jornal Zero Hora, que ele já coloca que o 13º deverá ser parcelado, exemplo que foi feito ano passado, e se algumas medidas não forem tomadas, o próximo governador, seja ele quem for, não vai atrasar alguns dias. Ele não vai pagar. Não vai pagar. Mas aí quiseram aquele plebiscito e a Assembleia não aprovou. Vai estancar essa sangria das estatais que são improdutivas completamente. Silvas,
Pois não, Paulo Eu ouvia com muita atenção aqui o Paulo Cruz, da FEComércio, do Cindy Lojas. do Cindy Lojas, o Valdir, Diretor da Agenda 2020. diretor, a todos vocês, as preocupações. Vamos pensar, é um momento crítico da história brasileira, temos uma eleição pela frente. De 30 a 60, o Brasil cresceu 5% ao ano, Cruz. É verdade. Em 1972, o Brasil tinha um PIB maior que o da China, Silvas. Veja só. Veja só. Onde paramos? Onde paramos, em que momento paramos, em que momento o país estacionou. Hoje o quadro é desalentador para o comércio, para a indústria, na educação, na saúde, na segurança, e nós temos que olhar para o futuro. Nós temos que confiar que esse Brasil tem potencial para sair dessa situação crítica. E o tabuleiro da sucessão, seja no âmbito estadual, nacional, está posto. São 35 partidos, carece, em primeiro lugar, de uma reforma política esse país, mas é a regra do jogo para o momento. Então nós temos que escolher, e o Paulo Cruz falou, a meu juízo, no norte, o bom senso e o equilíbrio. Vamos examinar nossos candidatos. O Brasil está polarizado por ódio, por conflitos ideológicos que só criam embaraços para que o país saia da lona. Então, nós temos que buscar os proativos, aqueles discursos de confiança, de crença nesse país, para que, evidentemente, se devolva potencialidade às crianças na escola, ao emprego à disposição, no desenvolvimento. Mas para ter desenvolvimento e infraestrutura é preciso confiabilidade, confiança. Vamos devolver a confiabilidade ao nosso país, não a descrença. Vamos ensinar os nossos jovens que este país é o país do futuro, mas não vamos entregar a eles essa realidade completamente desestimulante. Vamos reverter esse quadro. Estudem os candidatos, estudem os discursos, estudem a história de cada um e veja quem tem potencialidade para nos dar e devolver essa confiança. E agora nós temos as ferramentas, né, digitais, Instagram, Facebook, a própria internet para fazer pesquisa, para saber por onde andam os nossos candidatos, né? E o que fazem, qual a sua vida pregressa, para saber, porque não se pode imaginar de novo cair no erro de votar em quem faz um discurso bonitinho, mas lá atrás está coligado com pessoas que não são aptas, não são bons gestores, que só pensam na própria vida, no seu particular. É isso, né? Mas como é que nós vamos fazer isso? Se tem um partido chamado PDT que tem dono, tem um partido que tem o Valdemar da Costa Neto, tem o partido do Roberto Jefferson, os partidos brasileiros têm donos. É verdade. Tem proprietários. É Quer dizer, o que eu vejo é que nós podemos fazer isso, estudarmos bem quem nós vamos botar, que tem muita gente boa aí, mas é difícil. O Valdir se elege. O Jurandir vai ser nosso candidato a deputado federal e ele se elege. Quem não conhece a integridade do Jurandir, né? Quem não conhece, chega no Congresso Nacional, tem que votar uma questão que é contra os princípios dele e o partido fecha a questão. Outro vota para expulso. Entende? Então, nós estamos num modelo muito ruim. Nisso, não é... Olha, vocês ouvem alguém falar em investimento em tecnologia, investimento na área de internet. A China vem aí, vocês vão ver o que vai entrar da China entre automóveis e smartphone. A China vem trazendo para o mundo as mudanças que nós teremos brevemente. O Brasil está preparado para isso? O povo brasileiro, o jovem brasileiro,
tem indústrias, é muito interessante, tem indústrias que têm 226 empregados, 20 trabalhando na parte administrativa, 6 comandando robôs. Imagina. Tá? 6 comandando robôs e outros 200 em outras áreas. Mas robôs que ocupam as fábricas. A indústria 4K que vem aí, a indústria 4.0 que vem aí, é uma coisa fantástica. Nós estamos preparados. Esses colégios que o CEPERG sindicato há 40 anos com o mesmo... 40! O mesmo discurso, Jandir. Por que eles não fazem um discurso, pegam um colégio tipo o Julinho? Julinho de Caxias. Façam do Julinho o que era. Modelo. Padrão. Modelo padrão. Eu garanto que a sociedade toda vai para frente do Julinho ou para frente do Palácio Piratini exigir que se paguem salários dignos. Mas é assim que se constrói. O Instituto de Educação, que foi o que é hoje. Você se lembra, uma grande reforma. há uns 10 anos atrás, há uns 10 anos atrás, o pessoal falava da China. O cara paga $45 de salário, é escravidão. Vai para a China. Vai para a China. Entendeu? Novo Hamburgo, quando colônia e começou a fazer sapato, grandes indústrias de sapato, se tornou um cluster de calçado, né? Que muitos hoje estão na China fabricando calçado e trazendo para cá e vendendo para o mundo inteiro, né? Quer dizer, a coisa é simples, sem investimento não vai, sem tecnologia não vai. E o que o Brasil faz investimento nisso? Deixa eu te dar 2 dados, Paulo. O IDEB, para você ter uma ideia, se nós estamos ou não preparados para um novo mundo, para uma nova realidade e do ponto de vista da inovação. O IDEB do Estado do Rio Grande do Sul, que é o índice que mede a qualidade da educação. Em 2006, o Estado do Rio Grande do Sul era o 2º no Brasil. Hoje é o 15º. Nós nos acostumamos, enquanto Brasil, a exportar commodity. Nós não exportamos valor agregado. Vou dar um dado para vocês. O Brasil exporta mais de 300 contêineres de minério de ferro para importar um contêiner de celular. Essa é a realidade do Brasil. Essa é a realidade. É um absurdo. O diagnóstico, Silvio, está feito. É isso que eu dizia há pouco. O que aconteceu de 72? Por que parou de crescer? Eu não vou colocar no banco de réus, não vou apontar o dedo para os culpados de todo esse estado em que nós nos encontramos hoje. É uma situação de mazela, mas não adianta nós estarmos aqui a pregar o pessimismo. Acho que dessa bancada, desse microfone, isto é um canhão, nós temos que pregar crença e otimismo. Agora, por que o Temer, que tinha ideias como reforma da Previdência, reforma política, reforma tributária, não chegou ao sucesso? Conseguiu mal e mal a reforma trabalhista, que foi boa. Por que, Cruz? Porque realmente ele perdeu o controle político e tinha uma eleição nesse ano. É isso? É verdade. Bom, quem for eleito para o país vai ter mais de 50 milhões de votos. E a autoridade, eu sei, para exigir desde logo a reforma política. Não poderá fazer a governabilidade como tem sido feito ultimamente, com negociação. Ou se impõe pela autoridade do voto e tem independência em relação a essas bancadas, ou exige dos concertos a submissão das bancadas aos projetos de reforma. Sem as reformas, nós não vamos ter educação, não vamos ter segurança, não vamos ter o que o Brasil carece. Mas, Paulo, para que aconteça a reforma política, que é fundamental, é a mãe das preciso que haja uma pressão muito grande da sociedade organizada, porque se depender dos políticos, eles não vão fazer reforma. Mas sabe como é que vai eles se vão dar perder isso? as mordomias que eles têm, que eles ganham 33 mil reais de salário, 90 de verba de gabinete tudo, a por reforma mês, começa por aí. passagem e... Mas está na nossa mão
isso. Está na nossa mão, renovando esse contingente Mas todo que está lá dentro. a zona ribeirinha não faz isso. Sabe? Está na nossa mão. Nós temos que renovar Esse é as o problema. bancadas. As Essa é a verdade. caatingas lá de Pernambuco é outra história. Tem que renovar Agora as tem cadeiras. um dado em relação ao governo Temer, em relação ao governo Sartori, em relação ao governo Marquesan em Porto Alegre, que é o seguinte: as corporações tomaram conta do Estado. Isso aí é uma coisa séria. Então, se mostrou essa semana, foi divulgado que 1/3 do Congresso Nacional atende interesses aí de corporações. Então, nós estamos e agora, inclusive, mais grave do que isso, estão se organizando grupos para eleger justamente representantes dessas corporações. Está claro que a reforma da Previdência, tão necessária Sim. e cuja a não realização é um crime para o país, foi Para os cidadãos, para todos os cidadãos. todo cidadão. Nós aqui no estado do Rio Grande do Sul, o governo Sartori aprovou que era possível em termos de reforma estadual e previdenciária, mas ficou atrelado à reforma da federal, que era a questão da idade mínima. Então, todo o esforço que foi feito resultou em praticamente nada, uma vez que a federal não foi aprovada. Então, assim, o governo Sartori tem dito isso, o prefeito Marquesan tem dito isso, em Brasília tem se dito isso. Na verdade, as corporações estão infiltradas de uma forma tal na política brasileira e no Estado brasileiro que ficou difícil de aprovar qualquer coisa que não seja do interesse dessas corporações. Perfeito. E isso é muito grave. E o que foi uma grande esperança do país, que foi Fernando Collor de Mello, disse agora todos os jornais, a imprensa, recentemente, no final de semana, que o Congresso não renova 25%. Ou seja... Não sei se renova isso. Não sei se renova. Porque são 52 dias de campanha. Né? E o fundo partidário, né? Tem gente... façam pesquisa no posto de gasolina, façam pesquisa no armazém. Essa é boa, sou da época do armazém. Mas façam pesquisa na caixa do supermercado. Pergunte na fruteira ali na esquina, na fruteira. Da esquina. Sim, mas vamos convir que vamos consultar a mesa. Já sabemos em quem vamos votar, nem estão homologadas as candidaturas. Então a eleição vai começar mesmo depois da parada de 7 de setembro. Muito bem, mas Parada de 7 de setembro. Agora se entregou. Parada de 7 de setembro. Agora ele se entregou. Eu também. O Cruz acabou de falar em armazém. Perfeito, vamos adiante aqui, ó. Entrando aqui no WhatsApp, dizendo que Capão da Canoa, Xangri-Lá, entrando as imagens do atividade online espetacular. Áudio, imagens espetacular. Sensacional. Muito obrigado, pessoal que está sintonizando a nossa emissora, a RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui, lá no Litoral Norte. Os parabéns, pessoal sintonizando. É inteligência total. Muito bem, estamos entrando ali, Capão Novo, tudo isso aí com a nossa imagem da RDC TV. Eu digo, né, nós estamos lavando o Rio Grande com as nossas imagens. É espetacular. São 511 mil pontos de net, só de net. Mais ainda o YouTube, o Facebook e o Instagram. Então, lá na China, as imagens do programa Atividade de toda a grade de programação da RDC TV está lá, né, num nível brilhante, sensacional, ok? Te liga que é bom demais. Minha gente, temos aí que verificar que temos aí, amanhã temos o famoso chá, o tradicional chás das quartas-feiras no Hotel Plaza São Rafael. Então, minha gente, as delícias em doces, salgados, né? Chás, chocolates, cafés maravilhosos, tudo ali onde há o encontro da sociedade porto-alegrense, homens, mulheres, jovens, todos, né, convergindo para o chás do Hotel Plaza São Rafael, tradicional, às quartas-feiras. Então, te liga, que é bom demais. E as feijoadas do sábado, sensacionais também, né? Manda um abraço direto daqui também para quem? Para minhas amigas que eu perdi. Tá aqui, ó. Mando para Claudinha Orbe, tá? Para o Valdir Devitt, para Fátima Rodrigues. Um forte abraço aqui da nossa bancada, do nosso programa Atividade. E essas figuras que atuam lá, comandam o Hotel Plaza São Rafael, que é a Claudinha Orbe, né? Na área de comunicações, a Fátima Rodrigues, gerente geral do Hotel Plaza São Rafael, e o Valdir Devitt, que é gerente de alimentos e bebidas, né? Comanda também aquela área de eventos do Hotel Plaza São Rafael. Os grandes acontecimentos, as grandes atividades sociais empresariais passam pelo Valdir Devitt também, ok? Então é coisa boa demais. Vamos adiante ainda, dizendo que na hora de irmos fazer o nosso maravilhoso rancho, só tem um destino, Grupo Zafre, Supermercado Zafre. É sensacional, Hiper Zafre, Zafre Bourbon, né? Tudo de bom, onde temos o melhor atendimento, o melhor produto, o melhor preço, os cartões Zafre, sensacionais, que dão descontos extraordinários, milhagens para você voar, sensacional. Tudo isso é Grupo Zafre, Supermercado Zafre. Dá uma olhadinha aí.
Muito bem, vamos adiante, vamos voar, né, minha gente? Porque voar é coisa boa. Voar, a gente está voando para um grande curso, para umas férias, né, para um evento empresarial, um congresso, né, qualificação profissional. Isso tudo passa por American Airlines. É sensacional a American Airlines, a maior companhia aérea do planeta, American Airlines, que é uma companhia aérea americana, evidentemente. Frota absolutamente novíssima, oferece a American Airlines para todos que são seus parceiros, né? E olha aqui, passagens e bilhetes com grandes promoções também acontecem lá na American Airlines, sensacional, ok? Tem tarifas absolutamente, como eu digo, convidativas, porque você ingressa no território americano e dali pode ir para o Canadá, para a Ásia, por exemplo, para a Europa e com tarifas lá embaixo. Por quê? Porque você entrando pelo território americano, você tem uma vantagem em economia sensacional, porque os bilhetes se tornam muito mais baratos. Então, viajando para qualquer destino, faça uma escala nos Estados Unidos, ok? Pode ficar lá alguns dias, uma semana, 10 dias, não importa, e depois segue o seu destino para outros países, porque você tem uma vantagem extraordinária nos bilhetes aéreos. Tudo isso é com a American Airlines, a maior frota aérea do planeta, a maior companhia aérea do mundo, chama-se American Airlines, ok? Então te liga, porque tudo de bom passa por ali, ok? Não te distrai, porque as tarifas são maravilhosas, tem promoções e você pode viajar em milhas, com milhas também. Vamos adiante ainda também, dizendo que nós temos aí o Copacabana Palace. É extraordinário passar uma temporada por lá, que é um dos templos da hotelaria mundial, né? Ele rivaliza com o Ritz, lá em Paris, por exemplo, são templos da hotelaria mundial, é o Copacabana Palace, histórico, grandes estadistas, artistas, né? A sociedade brasileira, a do mundo inteiro, passou pelo Copacabana Palace. E se você acha que ir ao Copacabana Palace é impossível, não. Tem também por lá muitas promoções em suas tarifas. Então você usufrui da gastronomia, de tudo que é bom no Copacabana Palace, da sua segurança, do seu conforto, da sua gastronomia, por exemplo, o Cipriani, aquela gastronomia italiana espetacular, né? Tem spa, tem quadras poliesportivas, tem o Réveillon do Copa, tem o Carnaval do Copa, tem tudo de bom por lá e você pode sim frequentar e se hospedar no Copacabana Palace, em tudo de bom, numa das regiões mais lindas do planeta, que é o Rio de Janeiro, especialmente Copacabana, no Belmont Copacabana Palace. Muito bem, vamos adiante, Paulo Cruz. Bom, eu queria comentar com vocês sobre a Orla do Guaíba. Não sei se alguém esteve lá o fim de semana, mas foi surpreendente o movimento, né? Não, é uma coisa extraordinária. Né? Extraordinário, para vocês verem como tem espaço para coisas boas. Nós temos mais um pedaço da Orla para ser feito, e isso eu acho que, se a municipalidade não tem dinheiro, deveria ser entregue para PPPs e seria explorado para os restaurantes, que o Simonetti vai abrir um restaurante maravilhoso lá na Orla, né? E nós teremos um movimento, inclusive noturno lá. O panorâmico, aquele que tem ali perto da usina. Aquele panorâmico será... Ali vai ser o Simonetti que vai ser o... Paulo, eu vou dizer uma coisa para ti que talvez não sintonize muito contigo. O que está errado nessa nova Orla, ali que é o nosso amigo paranaense lá, o... Gemi Lerner fez. Houve uma gritaria porque a iluminação daquelas torres de iluminação seriam, na origem do projeto, azuis. Aí deu uma gritaria por parte dos vermelhinhos e eles fizeram um lado azul e um lado vermelho. O que está acontecendo que não está legal? O vermelho ficou para quem vê, porque tem uma mão única ali. E o azul ninguém vê. Vamos gritar também. Tem toda a razão. Mas isso é dos chimangos e maragatos. Isso é dos coxinha e do PT. Né? E os petralha. Eu não consigo, me desculpa, mas eu não consigo entender isso. Quer dizer, tu casaste com a tua esposa e eu casei com a minha. Só isso já nos faz diferentes. Tu não quisesse casar com a minha, nem eu com a tua. Né? É verdade. Então, agora... Nós necessariamente temos que concordar com tudo. Nós podemos ter divergência. Só que aqui no Rio Grande do Sul, e isso é um problema, as divergências vão para o lado. A Assembleia Legislativa, quando um partido está no poder, ele vota em determinadas coisas, o outro vota contra. Quando inverte-se a situação, é assim. Quer dizer, não há um consenso pela sociedade. Exatamente. Lá no Nordeste, quando eles vão fazer, olha, centro de eventos, tá? Agora vai sair um centro de eventos pequenininho, foi liberado 60 milhões, com 60 milhões se faz um centro de eventos pequenininho. No Nordeste,
Natal, tem Fortaleza, João Pessoa, aqui para baixo em Cuiabá. Vão ver o centro de eventos que tem. Quem levou? Foi dinheiro que veio de Brasília a fundo perdido. Por quê? Os deputados se uniram e trouxeram dinheiro. Nós do Rio Grande do Sul não é possível. Mas a gente vê isso, isso é histórico, Paulo Silva, isso é histórico. O partido, eu sou de um partido, tu é de outro, então nós obrigatoriamente temos que pensar de formas diferentes, e se é bom para ti, não pode ser bom para mim, porque senão, como é que eles não conseguem dividir os méritos? Não se pode dividir. Ou é tudo meu, ou é tudo teu. E isso rompe, faz uma cisão na sociedade, nunca se vê o benefício da sociedade. Agora, eu só queria fazer um registro com relação a essa questão da orla, que me disseram hoje que tem flanelinha cobrando 30 a 40 reais o carro para estacionar por ali. Gente, isso tem que haver uma fiscalização, porque isso não é possível, né? Já assim, a gente vê que é uma localização da cidade que dá para virem pessoas de vários lugares. Tem que coibir, né? A própria PTC tem que agir, né? Flanelinhas, hoje eu peguei um Uber e ele me disse... São ameaçadores os flanelas. Ele disse, depende da cara do sujeito, depende do carro que ele estiver, ele vai pagar de 30 a 40 reais, isso não tem cabimento. Ou sai dali, porque ele vai quebrar o espelho retrovisor, vai furar o pneu, vai fazer alguma coisa. A gente tem que falar sobre isso. Sobre história, em 1893... federais e pica-paus, republicanos e imperialistas. 23, 24, chimangos e maragatos. O Rio Grande se uniu em 30 para levar Getúlio ao Rio de Janeiro e depois no polo petroquímico. Exatamente. Quando se uniu, construiu. Isso aí. Então, essa dificuldade, dessa polarização, dessa ideologia retrógrada, dos caranguejos que puxam quando não é o seu lado, o seu favor. Eu ia falar exatamente esse termo. Quer dizer, isso atrasa tudo no nosso Estado. E as consequências nós estamos vivenciando e experimentando. O CRES, meu Deus, todo mundo quer ir para a orla. Tinha 50 mil pessoas. O gaúcho carente de lazer... se voltando para o Rio, levou quantos anos, Margareth? Mais de 10. Mais de 10 se ouve falar. Projeto. Não, mas há 10 a coisa ia sair do papel. Ia sair do papel. Então, por favor, vamos superar isso. Vamos pregar união, bom senso, Cruz. Bom senso. Vamos construir. Vamos pensar nos nossos filhos, netos, no nosso futuro. Vamos superar essas polarizações burras. Eu vejo o gaúcho, muitas vezes, ele está preocupado não com o que ele vai ganhar, mas com o que o outro vai ganhar se ele aderir ao projeto do outro. Mas vamos superar, sim. Isso é muito triste. Vamos confiar. Vamos adiante dizendo que a SPC de Previdência é a certeza de um futuro tranquilo. Se você não tem um plano de previdência complementar, está fora. Está correndo um risco muito grande, porque se você perder a vaga de trabalho, pode acontecer, lamentavelmente. Uma enfermidade, pode acontecer, lamentavelmente. Então, aí fica em xeque lá a sua família, que não vai receber aquilo tudo que você oferece mensalmente, né? Em termos de academia para patroa, aquela coisa toda, para garotada, para isso, aquilo. Aquelas coisas que você oferece mensalmente para sua família, ok? Lazer, um restaurante, etc e tal. Né? As coisas básicas da sua casa, enfim. Então, um plano de previdência complementar é indispensável. É responsabilidade do chefe de família. Então, aí surge a importância da SPC Previdência, que é exatamente a certeza de um futuro tranquilo. É uma empresa centenária, com sede em Porto Alegre, na Praça Otávio Rocha 65, no primeiro andar, com seu telefone é o 3228-1999 e o seu site é aspecir.com.br. Então, vamos lá. Ela é uma instituição de previdência complementar aberta, estabelecida em valores éticos como transparência e responsabilidade. A SPC Previdência, a certeza de um futuro tranquilo. E se você quer fazer um investimento imobiliário ou para morar, está aqui o Flying Design Studio. É um empreendimento da Algair Engenharia, uma empresa que não abre mão de comprometimento com qualidade e
prazos de entrega. Assim funciona a Algair Engenharia, comandada pelo engenheiro Oscar Algair. Também é uma empresa gaúcha, com sede em Porto Alegre, ali na rua Vila Cabrita 393, telefone 3339-1250. O site é o algair.com.br. Está aí o Fly, perto da PUC, Hospital São Lucas, URGS, etc. e tal, num dos ambientes, áreas que mais prosperam e se valorizam em Porto Alegre, que é ali na Avenida Ipiranga, 8.339. Ele dispõe esse prédio maravilhoso, que são estúdios de 38, 44 metros controlados pelo smartphone, só aí você vê a evolução do prédio. Ele tem salão de festas, bicicletário com oficina, horta urbana, lavanderia compartilhada, sala de jogos, biblioteca integrada, academia e piscina na cobertura com vista panorâmica. Quer mais? Venha para o Fly. Ok? Com a assinatura do Oscar Algair. É sensacional. íntegro. É uma grife. Uma grife. Sensacional. Isso aí. Então, use o seu corretor ou procure a própria Algair Engenharia. Ok? Então, tá aí tudo de bom para você. E a Cobase está aí, né? Sensacional, com uma loja sede em São Paulo com 11 mil metros quadrados e agora 4 lojas no estado do Gaúcho. Uma lá no Shopping Canoas, 3 em Porto Alegre, no Barra Shopping, no Praia de Belas e também no Iguatemi. É uma excelente opção de lazer para toda a família. Venha para a Cobase e viva essa experiência. Cobase, o shopping do seu animal. Vamos adiante, então. Fala, meu amigo Valdir Bianchesi Júnior. Silvas, hoje foi divulgado um estudo realizado pela Fundação Getúlio Vargas em relação ao Paulo falava a questão da retomada da economia. Tá? Em 2018 havia uma expectativa de uma retomada um pouco maior, mas a Getúlio Vargas jogou um balde de água fria nas expectativas e coloca no seu estudo que a retomada aos parâmetros de 2014 deverá acontecer só em 2022. Então, acho que isso é um estudo técnico, né? Mas é muito ruim do ponto de vista da expectativa. É verdade. Né? Da retomada dos negócios, do emprego. E oxalá tenhamos aí uma situação, né, nessas eleições, por isso a importância, novamente reforçando a importância das eleições, que nós possamos pelo menos ter um pouco mais de otimismo, né, verdade, Paulo? porque a desindustrialização do Brasil é muito grande. O mundo inteiro investe, se industrializa e o Brasil tem uma série de barreiras e que nós não estamos conseguindo. Isso vai repercutir lá na frente. Eu vi hoje também uma pesquisa, não foi pesquisa, órgãos internacionais, me parece que foi a FMI, diz que a América Latina vai crescer 1,6%. 1,6%, quer dizer, isso mesmo. nós, em relação à América do Norte, em relação à Europa e até grandes países asiáticos, nós temos muito a construir, né? Muito a construir. Sem dúvida. E vamos crescer 1,6%. Pô, é incrível que uma nação populosa que nem o Brasil, uma América toda, por quê? A esquerda ainda serve de exemplo. Eu me admiro muito que aqui no Rio Grande do Sul, eu já vi um governador tomando posse com a bandeira de Cuba hasteada ao lado, né? Quer dizer, Cuba... hoje, agora estão reconhecendo de novo a propriedade privada, né, Juliano? Mudaram e estão aceitando a propriedade privada. Exatamente. Mas o que se vê? Carros ruins, pessoas morando em casas de 3, 4 famílias. Mas eles só estão melhorando agora quando se abriram para o capitalismo. Só passaram a melhorar quando se abriram. E aí eu não entendo como é que tem pessoas que ainda radicalizam e dizem que a esquerda é boa. Mas aqui, falaste do crescimento negativo da América Latina. Porque quais são os países que puxam para baixo? O Brasil, sim, que também, e a Venezuela. Os maiores países da América Latina, a Venezuela está um caos, né? Agora ali estava vendo ali, projeção ali já estava de 700%, está a 1000% a inflação, né? 1 milhão% vai ser esse ano. E o que não é ruim economicamente é violento, corrupto, como agora a questão da Nicarágua. Aliás, também. Violência na Nicarágua, uma estudante brasileira mortos já. Uma estudante brasileira morreu lá, foi assassinada, né? Estudante de medicina. Exatamente, 20 e poucos anos, né? 31 anos. Um problema, né, que tem que ser resolvido pelo Itamaraty. Mas a Nicarágua está na mão dos Ortega há quantos anos? Né? E aí o Brasil apoia esse tipo de regime. Alguns aqui nossos, a esquerda, enquanto esteve no poder, apoiou isso. Os petistas apoiam. Sim, apoiou. O PSOL. Quantos anos? De 2002 a 2014. PSTU, essa turma. PCdoB, PSOL, PT. Nós temos um grande candidato a presidente da República agora, o Boulos.
Bolos. Vai dar o bolo. Meu Deus do céu. Há 50 anos, Cuba era a Disneylândia da esquerda, né? Todo mundo ia a Cuba para aprender como é que se faz comunismo. E agora baniram na reforma constitucional cubana a palavra comunismo. Não há mais comunismo. E legitimaram a propriedade privada, isto é, o mais longo caminho para se chegar ao capitalismo é o socialismo e o comunismo. É o mais demorado, não é isso? É verdade. Então, Cuba, que sediou há pouco o Foro de São Paulo, o que é o Foro de São Paulo? Foi construído, né? José Dirceu, Lula e outros líderes Esse é da craque, América do Sul. Esse é craque. Esse é o mentor da corrupção. Então, as esquerdas fizeram um projeto para dominar a América do Sul. E esse projeto teve curso. Venezuela, Bolívia, né? E não pensa, Uruguai. não pensa que ele parou aqui. Não, O Brasil. Zé Dirceu está solto. Exatamente. Zé Dirceu está solto. Então, agora com essa mudança, eu fico perguntando, Jurandir, não há mais comunismo em Cuba. Foi banido. Não, mas Paulo, o problema é o seguinte, a esquerda só diz assim, ó, democracia. Vai ver que é democracia. Não, é o rótulo. É o rótulo, não tem mais comunismo. Então eu fico aqui pensando, se o modelito era Cuba, o que vai ser do PCdoB e do PCB? Eles vão mudar? Vai mudar o estatuto? Vão tirar o comunismo? Também. Então é uma indagação que eu deixo no ar. Eu até tinha dito para o Jurandir ainda há pouco, quando estava rodando um comercial, que eu ia perguntar para ele qual era a principal notícia internacional. Não esse internacional do Ceará, estou dizendo internacional do mundo. Já rolamos uma série. Já rolamos aqui, né? Já passamos por aí, exatamente. exatamente. Teria o nosso amigo Trump também, que agora ele está fazendo um pega com o Irã. Tá, abriu uma frente de batalha verbal com o Irã. Agora, isso aí tem um motivo específico, né? Ele foi bombardeado nos Estados Unidos depois do encontro dele com o Putin, né? Por tudo que fez e especialmente por ter desmoralizado o serviço de inteligência americano. Quer dizer, aquilo ali foi uma paulada que ele deu num sistema que é tradicional dentro dos Estados Unidos. Então foi bombardeado, aí o que o cara tem que fazer? Tem que criar um fato externo, né? Então, vamos bater boca com o Irã, tal, né? Perfeito. Gimo, qualidade comprovada, está aqui. Toda a cartela, a linha extensa, muito grande de produtos Gimo, contempla a expectativa dos seus consumidores, como é o caso de Gimo Multisuperfícies, limpador de uso geral, limpeza rápida, sem enxágue. Isso aqui no corporativo, né? No escritório, consultório, lá na empresa ou na atividade doméstica é indispensável. Gimo, qualidade comprovada, dá uma olhadinha, veja que maravilha de produtos. O dia tem 24 horas. Não desperdice seu tempo. O novo Gimo Multisuperfícies veio para ajudar na limpeza do dia a dia em toda a casa. Com fórmula inovadora e eficiente, não é necessário água para removê-lo. Basta aplicar diretamente na superfície, passar um pano seco e pronto. Em segundos, tudo volta a brilhar. Gimo Multisuperfícies, limpeza diária sem enxágue. Qualidade comprovada. Paulo Olímpio, me diz uma coisa. O amigo que tem uma vivência muito grande no campo jurídico, professor, PhD, etc e tal, tão admirado por todos os seus alunos, que muitos que vêm aqui no programa evidenciam a qualidade de Paulo Olímpio Souza como grande mestre e grande e competente advogado criminalista, hoje desempenhando essa atividade e já atuando em tantos cargos públicos, com toda a sua competência aflorando sempre. Eu pergunto, e essa situação desses aplicativos, que eu sei que não é a sua área, mas esses assassinatos, por que está acontecendo isso? Tem uma origem, um foco, uma razão isso aí? Não, hoje até eu conversava em casa com a minha mulher e ela chamou a atenção, mas escuta, de repente um surto de feminicídio, o famoso, histórico crime passional está se repetindo de forma assustadora. Mas o que estão descobrindo? A violência, Silva, mudou a história da criminalidade aqui no Rio Grande e no Brasil com a droga,
e o contrabando de droga e de arma. Isto é a origem da mudança. Nós temos visto e assistido pasmos, chacinas, coisas que mudam a história da criminalidade. Nós nunca tivemos esse tipo de crime, não? Então, quer dizer, 7 homicídios no mesmo episódio, quer dizer, as pessoas são ajoelhadas e executadas. Isto é uma coisa inaudita, nunca se viu na nossa história. E o que determina isso? Eu atribuo justamente a esses 2 fatores etiológicos, a droga, a disseminação da droga e o dinheiro que gera isso e o armamento que esses indivíduos dispõem. E a educação. Exato. Bom, banalizar. Bom, isto é a fonte de tudo, Cruz. Então, eu não posso buscar uma causa lá longe. A causa imediata é essa. Mas a causa, em última análise, é educação, ausência de educação no lar, as famílias não educam mais seus filhos, a escola também não complementa a formação dos jovens, e o jovem desempregado é seduzido por essas gangues que lhe oferecem vantagens até superiores dos seus próprios pais. Então, isto sim é um problema preocupante, Silvas, e que gera insegurança a todo o país e que deve ser, sim, combatido com um mutirão nacional. Quem for candidato a presidente, a governador, tem que ter um programa específico e convincente para combater esse tipo de criminalidade. Agora, especialmente com relação aos aplicativos, o que se vê é que aqueles que aceitam apenas cartão de crédito não tem sido, pelo menos não tem sido noticiado mortes a esses motoristas. O que se vê especialmente é aos aplicativos que aceitam dinheiro. Então, porque o cartão vai ficar vinculado a alguém, é mais fácil de rastrear, né? Se for o caso de haver uma morte. E em dinheiro não há ninguém cadastrado. E aí veio a banalização da morte, né? Porque os caras matam para pegar 10, 20 reais ali do taxista. Mas, Margarete, veja, com relação especificamente, é um caso isolado, uma moça motorista de aplicativo. Sim, mas ela estava fazendo por fora do aplicativo. Ela, um irmão que era traficante, ela também foi apagada pela organização criminosa. Então, esses braços da organização são muito amplos e estão infletindo em todo houve até uma notícia, desculpa, Jurandir, houve até uma notícia, eu não sei se chegou para vocês, mas por esses grupos de WhatsApp, que havia um grande traficante aqui no Sul lavando dinheiro em automóveis de aplicativos. Então, por aí já se vê que eles estão aumentando o círculo de atuação deles. Tanto dinheiro, né, que eles têm que colocar em algum lugar, né? Agora, o problema, o combate, né, às drogas porque já foram desenvolvidos múltiplas formas de combate e até agora não se conseguiu nada. Exatamente. Né? Porque cada vez aumenta mais essa disputa entre as gangues que mantêm o controle da distribuição e o detalhe, né? Enquanto houver consumidor, haverá o fornecedor. Mas se nós não tomarmos uma medida urgente aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, nós vamos chegar aos níveis do Rio de Janeiro. E hoje o Rio de Janeiro é comandado pela facção. Eu não sei se nós já não estamos iguais ao Rio de Janeiro. Eu acho que ainda não, Jurandir, mas eu acho que nós temos grandes chances. Margarete, dá uma chegada nas vilas. Não, muito obrigada. No Brasil, Margarete, em índices, São Paulo foi quem evoluiu. Sim. De 30 homicídios mensais, esse dado, passaram para 30%, passou para 13% ou 10%. 30 a cada 100 mil, né? Como? 30 a cada 100 mil habitantes. 30 a cada 100 mil. O nosso índice hoje é superior ao de São Paulo. Passou para 13, né? São Paulo evoluiu. Isso, e nós pioramos muito aqui. Nós pioramos. Agora a Colômbia resolveu, né?
Pois é. Então, quer dizer, há solução. Sim. Tem que haver... Institucionalizou as FASCs, virou partido político. Com firmeza. Agora, foi, vamos entender o Jurandir? seguinte, né? Na medida que nós temos, se divulga isso amplamente, né? A gestão, por exemplo, do ambiente punitivo, que são os presídios, a gestão interna dos presídios, feita por facções e aceita pelo Estado, significa que nós estamos numa situação muito difícil. Se nós não retomarmos o controle desse processo, se não houver a efetiva punição aos criminosos, se esse for um processo normal, convencional, que vai lá, passa uma temporada com os amigos e volta para a rua, aí não há solução. Perfeito. 1 minuto para o fechamento do nosso programa, ok? Sintonia fina aqui, sempre o pessoal se fidelizando com o programa Atividade, 25 anos no ar, sempre ao vivo, e toda a grade de programação da nossa emissora. Então, no encerramento, um abraço para um grupo que nos acompanha sempre. Maravilha. Pessoal da Casa de Carnes, lá da Maryland, perto da Pedro Ivo. Estive lá, o pessoal, mas aquele programa é uma beleza, nós acompanhamos. Espetáculo. Cara, o Jair, em nome do Jair, eu cumprimento todos eles lá. Sabe o nome do pessoal, tudo da bancada aqui? É uma coisa maravilhosa. Então, Que espetáculo. Um aquele abraço para abração esse pessoal maravilhoso aí que sintoniza o nosso programa, né? Beleza, ficamos extremamente felizes. Ok, Paulo Cruz? Prazer de estar aqui. Parabéns pela Casa Nova. Muito bom o programa. Foi bom estar com vocês. Muito bom. Tá, Margarete? Um abraço para o pessoal lá do Financeiro, do Pão dos Pobres, que eu já estive com elas. Elas disseram que nos vê aqui hoje. Perfeito. O programa se despede. Amanhã, 19 horas, mais uma edição do nosso programa Atividade, aqui na RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Uma boa noite e até lá. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.